Êxodo capítulo 3 é um capítulo muito especial para a gente. Eu quero agradecer a presença dos jovens que estão ali atrás hoje, estão com a gente aí. Obrigado, Nicolas e Juninho, por ter convidado os brothers aí para estar com a gente hoje aqui, tá bom? Muito bom ter vocês aqui com a gente, sejam sempre bem-vindos, tá? Aos demais irmãos também, nossos irmãos que estão conosco acá, sejam bem-vindos, tá bem? Sejam bem-vindos. Os irmãos também, todos, que Deus abençoe vocês e que vocês possam sempre ter a certeza de que aqui é o melhor lugar para estar, tá bom? Vamos ler então Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o monte Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, porém ela não era consumida. Então disse consigo mesmo: eu vou lá para ver esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Você sabe que Moisés, quando ele estava no Egito, e ele cresceu no Egito, foi educado nas culturas egípcias, aprendeu sobre os deuses egípcios. Moisés aprendeu como ser um egípcio. Moisés aprendeu como ser um egípcio, mas Moisés nunca se tornou um egípcio. Então aqui está a primeira lição dessa manhã. Não é porque você está num ambiente que não é favorável que você vai deixar esse ambiente moldar você. É possível crescermos, vivermos, desenvolvermos uma vida em determinado lugar, mas nunca perdermos aquilo que faz realmente base para a nossa vida. A Bíblia nos ensina nesse texto que Moisés, ele agora estava no deserto. Mas por que ele estava no deserto? Ele estava no deserto porque um dia, lá no Egito, ele viu um dos seus compatriotas hebreus sendo açoitado por um egípcio. E a Bíblia diz que Moisés ficou consternado, ficou preocupado, ficou irado com aquela atitude daquele egípcio, e ele, na tentativa de defender o seu compatriota hebreu, ele matou esse egípcio. E depois esse assassinato foi descoberto. Inclusive, quem colocou esse assunto à tona não foi nem o egípcio, foi quem? Foi um dos seus, que nervosinho, por causa de algumas coisas que estavam acontecendo, porque eles estavam tendo que malhar mais o barro para fazer mais tijolo, ele disse assim: agora você vai me matar como matou aquele egípcio? E Moisés percebeu que aquilo que ele havia feito para libertar um dos seus já era conhecido de todos, e ele fugiu. No deserto, então, Moisés buscou formas de sobreviver, conheceu a sua esposa, se casou com ela, teve como sogro Jetro, e agora ele pastoreava o rebanho, que era herança de quem? Do seu sogro. Então ele pastoreava agora um rebanho que também era dele. E enquanto ele estava pastoreando esse rebanho, diz a Bíblia que algo extraordinário começa a acontecer perante ele, crianças. O que começa a acontecer? A Bíblia diz que uma árvorezinha pequena, e essa sarça, ela não é uma árvore grande, é um arbusto pequeno, e ela tem um óleo. Os estudiosos, os arqueólogos já declaram isso, está em toda a mídia, você pode pesquisar. Não pesquisa agora, senão você vai perder o fio da meada.
Mas a sarça, ela tem a capacidade de, no deserto, ela elimina um óleo. E esse óleo, ele, com a alta temperatura, ele inflama. E era comum ver sarça queimando. Isso não era estranho para Moisés. Ver uma sarça queimar não era um episódio estranho para Moisés. O problema, João, é que quando ele viu a sarça queimando, todas as outras vezes que ele viu, o que acontecia com a sarça? Ela queimava até o fim. Mas esta que ele viu pegando fogo, não se consumia. Então diz a Bíblia que ele fala: eu vou lá para ver essa grande maravilha. Porque era diferente, alguma coisa estava acontecendo. E a palavra do Senhor diz que então ele se aproxima. Quando ele se aproxima, o versículo 4 diz: vendo o Senhor que ele se voltava para ver o quê? O porquê que a sarça não se consumia. Tá bem? Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: o que Deus fala, irmãos? O que Deus fala? Não se aproxime. O que Deus fala? Tira a sandália dos seus pés, que é a terra. O que Deus fala? Fala de novo. Moisés. Deus o chama pelo nome. Amém? Deus conhece você, irmão? Deus sabe o seu nome? Sabe onde você mora? Deus sabe tudo a seu respeito. Deus chama Moisés pelo nome porque Deus conhecia quem era Moisés. E Deus também sabia da capacidade de Moisés. É muito tendencioso de nossa parte, muitas vezes acharmos que Deus não acha nada bom em nós, ou que seja útil em nós. Deus não só conhece você pelo nome, como Deus tem um ministério para ser desenvolvido por cada um de vocês. Por cada um de vocês. E Deus conhecia Moisés. E Deus tinha um ministério para Moisés. E o ministério de Moisés não seria um ministério fácil. Seria um ministério desafiador. E então a palavra do Senhor diz: Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Você conhece em algum outro momento que alguém respondeu: eis-me aqui? Isaías. E quem mais? E Samuel. Todas as vezes que os homens de Deus, que sabiam que Deus tinha um propósito na vida deles, e que Deus os chamava, eles diziam: eis-me aqui. Quem foi que falou para Samuel que Deus que talvez o estaria chamando e que ele deveria responder: eis-me aqui? Eli. Quem foi que ensinou para Isaías que ele deveria dizer para Deus: eis-me aqui? Em algum momento, essas pessoas foram ensinadas de que eles tinham um propósito na vida, que era servir a Deus. Quem ensinou para Moisés que ele não era uma criança qualquer? A sua mãe. Quem ensinou para Samuel que ele não era uma criança qualquer? A sua mãe. Você sabe quem você é? A sua mãe ensinou para você quem você é? Se a sua mãe não te ensinou, você vai aprender hoje. E não culpe mais ela por isso. E nem culpe o seu pai. E nem culpe o seu professor. No momento em que nós tomamos conhecimento de uma coisa que nós não sabíamos antes, não existe mais culpado do nosso passado.
Alguém é culpado se você não foi ensinado até agora. Mas se você foi ensinado até agora, não existe mais culpado. Porque agora o responsável pelo futuro é quem? É você. Porque agora você sabe o que tem que fazer. E a Bíblia diz que Deus se aproxima de Moisés, chama-o pelo nome e ele diz assim: eis-me aqui, porque certamente um dia a sua mãe falou assim: se algum dia Deus aparecer para você, meu filho, seja onde for, e chamar você pelo nome, diga: eis-me, ele vai te usar. Ele vai te usar. E a Bíblia diz que Moisés diz: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Então disse mais: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés então escondeu o rosto, porque ele sabia na presença de quem ele estava, e ele temeu ser consumido. Moisés então se reverencia diante do Senhor, e esse ato, querido irmão, de se reverenciar perante o Senhor, tendo em mente de que Deus tem um propósito para a sua vida, é um ato de dizer assim: Senhor, o que o Senhor pediu eu vou fazer. Só que Moisés não sabia o que Deus iria pedir. Como nós muitas vezes não sabemos o que Deus espera de nós. Eu pergunto: você sabe o que Deus espera de você, Andressa? Você sabe, João, o que Deus espera de você? Mas Deus espera nos usar. Quem pergunta para Deus tem a resposta mais rápido. Agora, quando não pergunta, Deus vai mostrar. E Moisés não faz essa pergunta para Deus. Deus, ele apenas se coloca à disposição de Deus. E Deus agora decide usá-lo. E usá-lo para quê? Olha o versículo 7. Diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, o lugar do Eteu, o lugar do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimidos. Deus não só conhecia Moisés, mas Deus também, Daíse, conhecia a realidade de Moisés. Ele sabia que Moisés estava confortável. Deus sabia que Moisés estava seguro, que Moisés comia todos os dias, que Moisés dormia seguro todos os dias, que Moisés não tinha mais ninguém o oprimindo. Mas não era a realidade de quem, irmãos? Não era a realidade do povo dele, que estava onde? No Egito. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Jesus morreu por quem? Tita. Foi por você? Foi por todos nós. Jesus quer salvar a quantos, Vinícius? Todos. Então qual é a diferença entre mim hoje e aquele que está no barzinho agora bebendo e vai beber a tarde toda até a noite? Nenhuma diferença em termos humanos. E em termos sacrificiais, o sacrifício que Jesus fez na cruz é o mesmo para ele e é o mesmo para mim. Agora existe um lapso, existe uma diferença no tempo. É que o evangelho já chegou a mim, mas precisa chegar para quem? Para ele. As boas novas chegaram a mim e eu tomei uma decisão de mudar de vida. Mas essa mesma oportunidade precisa chegar para ele, para que ele também tenha a oportunidade de mudar de vida. Moisés estava bem, mas o povo dele não. Existe uma máxima para quem faz treinamento de sobrevivência e de resgate: o seguinte: primeiro salva quem? Você. Primeiro salva você. Depois você tenta salvar
o outro. Qual que é a máxima se um avião entrar em descompressão? Colocar a máscara em mim. Primeiro coloca a máscara em você e depois coloca a máscara nas crianças. no outro, nas crianças, depois nos adultos e assim sucessivamente. A máxima é: primeiro garanta a sua salvação e depois trabalhe para salvar o... Quem estava liberto? Moisés estava liberto. Mas quem estava escravo? Seu povo. E agora o que Deus diz? Aquilo que de graça recebeu, de graça, Vos dê. agora você tem que dar. Porque melhor é dar do que Receber. receber. Deus agora aparece a Moisés e diz assim: você está livre, agora você precisa ser um instrumento de libertação. Agora você precisa ser um libertador. Irmãos, se Moisés tivesse dito, ele tentou dar várias desculpas, mas não que ele não quisesse ir, é porque ele não se achava capaz. Ele não se achava capaz. E pode ser que você olhe para Deus e diga assim: Senhor, eu não quero ir. Mas não é porque você não quer ir, você até quer, mas às vezes você pode julgar não ter o conhecimento bíblico suficiente. Você pode achar que esse não é o seu dom. Você pode ser tímido e não querer ir sozinho. Mas não é porque você não quer ir. É porque às vezes você sente que as suas qualificações não são as ideais para aquela missão. Mas quando Deus chama, Deus capacita. E Deus chamou Moisés e disse assim: você está livre, mas o meu povo não. Então eles estão pedindo liberdade e eu preciso usar você. Eles estão clamando por liberdade, mas eu preciso usar você. Aí você pode me perguntar assim: pastor Marcos, por que Deus não foi lá e libertou? Porque a obra de libertação, irmãos, é nossa. Pastor, mas isso é uma blasfêmia? É Deus quem liberta através de mim. Um pecador é libertado através de outro pecador. É por isso que Jesus, para trabalhar pela humanidade, ele não veio ao mundo e ficou sendo somente Deus. Ele veio e se tornou completamente homem, porque como homem, ele teria acesso a quem é ser humano. Então não existe argumento maior, irmã Nilda, para salvar alguém do que você usar a tua própria experiência de salvação. O maior testemunho a ser pregado é a nossa própria transformação. Por isso Deus precisa de nós. Por isso Deus quer nos usar. Por isso Deus quer nos envolver na missão. E a Bíblia diz que Moisés deu várias desculpas. Quais foram as desculpas que Moisés deu? Que ele era pesadinho. Eu não sei falar. Eu sou pesadinho. O que Deus disse, Marisa? Eu te capacito. Seu irmão vai ser sua boca. Mas eu não tenho poder. Quando eu falar para eles que o Senhor me enviou, como que eles saberão que o Senhor me enviou? Pega o cajado que você tem na mão, joga no chão, Moisés. Vai virar uma serpente, virou uma serpente. Agora pega na cauda e transformou em um cajado novamente. Coloca a mão no seu peito. E ele tirou e se assustou porque ele ficou como? Deus diz, coloca novamente. E ele ficou puro. O que Deus estava dizendo para Moisés? Deus estava dizendo: Moisés, há um povo que clama por libertação e eu preciso de você. Agora não venham com essas desculpas, porque quem vai através de você sou eu. Eu só preciso de você. Então nessa manhã eu quero dizer uma coisa para vocês: não dê mais desculpa para Deus, irmãos. Para com essa conversinha. Para de dizer que você não pode, que você não consegue, que você não é tão bom o suficiente. Para com essa história. Deus chamou você, conhece você pelo nome, sabe das suas capacidades. Agora seja humilde para deixar Deus trabalhar através de você. Porque quando a gente diz que não pode, é como se fosse eu quem fosse fazer a obra. Não é você e nem eu, mas é Deus através de nós. Nós conhecemos a história.
Deus o levou para o Egito. E quando chegou no Egito, o povo creu? O povo creu, igreja? Não, ao contrário, o que o povo começou a fazer? Começou a ter medo. Começou a ter medo. Veja, o que é a escravidão, irmãos? A escravidão, a Margarete falou aqui que escravidão é não ganhar dinheiro. Meus filhos olharam para mim assim, ó. Eu fiquei em maus lençóis. Cadê a Margarete? Margarete, vem desfazer isso aqui. Que escravidão não é quando você não recebe dinheiro. Isso gera um problema imenso para nós, irmãos. Que agora o negócio vai ficar feio lá em casa. Papai, me dá dinheiro, não vou fazer isso. Não sou escravo. Aí é um problema, né? Mas a gente entendeu muito bem. Mas a escravidão tem uns problemas. Qual é o primeiro problema da escravidão? É que a escravidão cria em você o pensamento de que você é realmente escravo. A escravidão cria na sua mente o pensamento de que você nasceu para ser escravo. A escravidão cria em você o sentimento de que você é aquilo mesmo que você merece. E a escravidão cria em você o medo de que se você tentar ser livre, você não consegue ser livre. E mais, a escravidão também cria o sentimento de que alguém não está preocupado que você seja livre. Só que isso não era verdade. Moisés chegou diante do povo e disse assim: eu vim, mas eu vim em nome de Deus. E foi Ele quem me mandou dizer que vocês serão libertos. Follow me. E o povo disse o quê? Não vou. Por que vocês não querem me seguir? Foi Deus que mandou. Não, Moisés, vai que isso é pegadinha. E Moisés disse assim: vocês me conhecem? Sim, você é Moisés, passou aqui de cavalo várias vezes. Não foi você aquele lá que deu uns tapas num egípcio, de tão fraco que o bicho era, que morreu? Foi. E você não fugiu por causa disso? O que você veio fazer aqui? Eu voltei porque Deus me mandou para dizer para vocês me seguir. E ele disse: mas como que a gente vai saber que foi Deus quem te enviou? Porque se você atentar para o texto bíblico, primeiro ele faz esses sinais para quem? Para o povo de Israel, antes de mostrar para quem? Porque o que a escravidão faz? A escravidão tira de nós o sentimento de que a gente pode ser livre. Então é por isso que você precisa estar, é por isso que você que tem que ir. Porque é você que tem que dizer: eu era e agora não sou mais. Eu fui e agora não sou mais. Você está entendendo? Então Moisés olhou para ele e disse assim: foi Deus. E eles creram. Mas agora qual era a questão? Quando nós somos escravos de alguma coisa, o que aquilo que está nos escravizando fala na nossa mente? Você não consegue. Você não pode. E foi exatamente o que Faraó fez. Faraó, no capítulo 5, diz assim: quem é Deus para me fazer libertar esse povo? Vocês não irão, eu não deixarei vocês irem. Muitas vezes algumas coisas que nos escravizam, irmãos, diz para nós que nós não poderemos ser livres. E quem está lá fora tem esse sentimento de que a cachaça, de que a bebida é mais forte que ele. É ou não é? Eu já tentei, mas não consigo. Já ouviu essa frase? Muito. Eu já tentei, mas não consegui. Alguns acreditam que o cigarro, que a maconha, que a droga, a heroína, a cocaína, whatever, é mais forte do que ele diz. E ele diz: eu já tentei, mas não consegui. Então, queridos, muitas vezes o que nos escraviza diz que nós não podemos ser livres. Mas quando Deus diz que você será livre, você será livre. E Deus disse: vocês serão livres. E Faraó agora começa a resistir. Começa a resistir. Resistir e resistir. E a palavra do Senhor nos ensina que o povo foi liberto. Porque quando Deus dá ordem, Satanás tem que obedecer. Eu quero parar por aqui. Eu quero parar por aqui dizendo o seguinte: você precisa ter isso na sua mente. Você é um instrumento de libertação nas mãos de Deus para libertar
outros. Amém. Para de dar desculpas de que você não pode, de que você não sabe, que você não tem capacidade, que você não é bom o suficiente. Quando você faz isso, você está dizendo para Deus que quem liberta é você. Seja humilde e diga: Senhor Deus, eu realmente não sei, eu realmente não consigo, eu realmente acho que não posso, mas se o Senhor for comigo, eu estou aqui. Amém. Amém. Eu estou aqui para ser o seu instrumento de libertação. Há pessoas aí fora, queridos. Há pessoas aí fora que precisam de mim. Há pessoas aí fora que precisam de você. Há pessoas aí fora que só vão ter acesso a essa liberdade se você deixar Deus trabalhar através de você. Amém. Eu quero nessa manhã então concluir de que a cruz está vazia. A cruz está vazia. Jesus não está mais preso em um madeiro. Jesus está no trono. E Ele tem o mundo em suas mãos. E Ele tem o fôlego de cada vida também em suas mãos. Nenhuma folha cai sem que Ele permita, como também nenhum pássaro morre sem que Deus permita. A morte, queridos irmãos, é uma consequência natural da vida, mas ela só acontece na minha vida quando Deus permite. Se Deus achar que você não deve, vai acontecer o que aconteceu. Como sobreviveu? Vai sobreviver. Isso não quer dizer que tem hora para morrer. E nem também quer dizer que tem hora para ficar vivo. A vida acontece. E nessa vida muitos avançam, e nessa vida muitos param pelo meio do caminho. Mas tanto a sequência como a parada na vida é sob a permissão de quem? De Deus. Se você está vivo até hoje, é porque Deus tem um propósito para cumprir na vida de outra pessoa através de você. Amém. Você não veio para esse país porque Deus queria que você viesse para cá para ganhar recursos, para construir uma casa no Brasil e voltar para lá feliz da vida. Você veio para cá porque existem pessoas aqui como existiriam lá. Mas já que você queria vir para cá, Deus disse: você vai, mas você vai com propósito. Eu vou te usar lá. Talvez eu não diria isso para quem ainda não conhece a Jesus. Mas para você que conhece, você não veio aqui só pelos recursos materiais. Você veio aqui porque tem alguém aqui que vai conhecer a Jesus somente através de você. Amém. Por isso que Deus te deixou chegar até aqui. Então para de dar desculpas. Porque quando Jesus foi para a cruz, a Bíblia diz que ele foi calado. Jesus não deu desculpas para morrer por você. Luana, talvez o João poderia dizer melhor quem é você. Talvez a Cecília e o Olavo poderiam dizer quem é você, porque eles te conhecem como mãe, mas não te conhecem como esposa. Quem conhece é o João, e você poderia dizer. Estou usando o exemplo de vocês dois. Mas com certeza, em todo relacionamento, todo esposo é esposa, se nós perguntarmos assim, o que ele tem de negativo? Todo mundo tem uma listinha. O que ele tem de positivo? 3 itens na lista. Brincadeira. Mas todos nós temos positivo e negativo. Satanás, quando Jesus estava indo para o Calvário, Satanás pegou a listinha e falou assim: pelo Danilo? Ah, você está de brincadeira. Pelo Marcos? Você está de brincadeira, meu. Você vai morrer por ele. Pelo Luan? Faz isso não, você vai perder seu tempo. Jesus falou assim: não importa o que ele é, o que ele foi, ou o que ele será. O que importa é o que eu sou. Amém.
Amém. Eu sou o Salvador. Amém. Nós temos um Salvador, irmãos, que não olha quem você foi, que não olha quem você é, e não está preocupado em quem você será. Ele só quer que você seja hoje dele. Só isso que Jesus está preocupado. Então, se coloque nas mãos do Senhor. Seja livre em Jesus Cristo, mas seja um instrumento de libertação de outros também. Quantos nessa manhã gostariam de dizer: Senhor Jesus, me ajude a parar de dar as minhas desculpas. Eu não tenho tempo, eu estou cansado, ninguém vai ouvir, eu já falei, eu já dei estudo bíblico, eu já preguei, eu já visitei aquela família 10 vezes, agora mais 11 vezes, não vou. Peça a Deus para tirar de você essas desculpas, porque Deus é quem vai fazer a obra. Você é apenas o instrumento por onde Ele quer passar, porque é você quem vai dizer para o seu amigo que ele também pode ser livre, porque você era escravo e hoje você vive a liberdade em Cristo. Quantos gostariam de dizer: Senhor Jesus, me ajude a ser esse homem e a ser essa mulher? Que Deus te abençoe. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, estamos assentados e entendemos hoje que o Senhor quer libertar pessoas através de nós. Moisés estava livre, mas o seu povo escravizado. E o Senhor chamou Moisés para ser o seu instrumento de libertação. Ontem nós comemoramos o dia em que Jesus morreu. Amanhã será comemorado o dia da ressurreição. Mas e hoje? E hoje? O que se comemora nesse dia entre o dia da morte e o dia da ressurreição? Nesse dia se comemora a liberdade. O dia em que nós podemos nos sentir livres. Porque enquanto Jesus não morria, nós éramos escravos. Mas uma vez que Ele morreu, foi garantido-nos a liberdade. E quando meditarmos amanhã, quando Ele ressuscita, Ele nos garante a vitória. Amém. Então, Deus, que nessa manhã de sábado, nós possamos ter claro em nossa mente de que nós somos livres para libertar. Que essa seja a missão dessa igreja e a missão de cada um, o nosso ministério. Libertar. Liberdade a todos em Cristo Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a você.